bem-vindos ao Bancário Cast, o podcast feito para profissionais do mercado financeiro, para bancários que querem ser promovidos, alcançar o cargo dos sonhos, ganhar muito dinheiro. Vem em mim, papai, aqui ó. Chama! A gente trabalha para isso, né? com certeza, dinheiro é bom. Reconhecimento é bom. Dinheiro também. Com dinheiro também, é isso. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. E o tema de hoje é um tema do bom, cara. Porque eu sei, eu converso muito com os bancários do Brasil afora, e eles falam pra mim assim, vender seguro não é fácil não. E ó, eu concordo. Vender seguro não é fácil. Mas tem um caminho, existem caminhos que fazem se tornar algo possível, rentável para o banco e para a gente, né? Afinal, a gente quer dar lucro para nossas instituições financeiras que representamos e colocar, como o Pinho falou, um din-din no bolso. E o tema de hoje é como você pode vender seguro em qualquer lugar do Brasil. Se o cara mora lá no alto da montanha, é possível vender seguro? Com certeza, Rafinha. E na beira da praia? Melhor ainda. E no interior? Com certeza. E aqui no Rio? Muito, muito. Cara, a gente sempre fala que, independente de onde você esteja assistindo, você vai aprender aqui nesse podcast hoje com nossos convidados, que eu vou fazer questão aqui que eles falem um pouquinho da carreira deles, de como você vai ter sucesso independente de onde você esteja nesse Brasilzão afora. E eu não vou me apresentar, não. Vocês já me conhecem. Eu prefiro que meus convidados aqui se apresentem. E eu fiz questão aqui de trazer uma pluralidade no nosso cast de convidados hoje. E vocês vão entender o porquê. Vamos lá, o senhor que está aqui do meu lado primeiro, quem eras tu? Eu sou um cara incrível. E além de ser incrível, eu sou amigo de pessoas incríveis. E Rafa, você sabe que eu gosto que você me apresente, cara. Eu me sinto muito importante. Prefere que eu te apresente? Claro, óbvio, sem dúvida nenhuma. Sabe Tá. quando você vai no MMA? Quem é que apresenta o atleta quando chega? Bruce Buffer. Como é que é? It's time! Então tá, ladies and gentlemen, muito bom. I would like to introduce you the best seller of the security products in the world. Rafael Melo! Agora tem que ter música, Dois caras da energia, né? Muito bom. Bom, eu vou apresentar o Rafa, que como ele é do time da Black, eu faço questão, vou deixar os meninos se apresentarem, mas, cara, Rafael Melo, nosso mentor da Black, especialista em seguros, cara, sei lá, 20 anos de carreira de mercado. Eu falo que é um dos maiores vendedores de seguros que eu já conheci. Eu posso até falar nem dois. Cara, o maior. Para mim, ele é referência, muitos anos de mercado financeiro e também mercado de seguros. Já rodou o mundo aí ganhando prêmios por ter sido destaque em seguros. Já foi para Grécia, já rodou um monte de lugar aí, sendo reconhecido pela atividade que faz. É nosso mentor da Black, nosso queridão, os alunos amam o Rafa Melo. O papai. O papai chegou. E, cara, é isso, sei lá. O que você quer que eu fale mais de você? Nada. Pai da Luísa, pai do Gabriel, marido da Andréia. Verdade. Né? Minha base, que são realmente as pessoas por qual motivo eu levanto todos os dias. Boa. Esse é o meu propósito, por eles é que eu faço tudo que faço, com o gosto que faço, e aprendi a gostar do que faço hoje, algo que me deixa muito grato pelo que eu pude trazer e melhoria também na qualidade de vida dessas pessoas. Hoje posso estar muito mais próximo da minha família, posso estar muito mais próximo dos meus amigos e fazendo isso aqui, conversando, criando relacionamento, agregando relacionamento, pessoas, conectando pessoas, Rafa. Outro dia minha filha perguntou, papai, o que você faz exatamente? Que eu vejo sempre... Acabou a pergunta. Aí eu falei, minha filha, o papai conecta pessoas. Esse é o meu papel. Conectar pessoas, conectar, agregando valor à minha rede de contato, à minha rede de networking. Esse é o nosso trabalho. Muito bom. E com isso tudo, eu ajudo também pessoas a se planejarem financeiramente, pessoas a se protegerem financeiramente, através de uma das ferramentas que o mercado financeiro dá pra gente, que é uma pólice de um seguro de vida. Muito bom. Você usa um termo que eu gosto muito. Você fala assim, aquela técnica do pitch elevator. Aí o cara chega assim pra alguém no elevador
E você faz o que da vida? Aí o cara fala, não, eu sou um advogado tributarista. Aí a pessoa responde, pergunta, né? E respondendo. E você, faz o que, Rafael Melo? O que você faz? Eu falei isso para um advogado um dia, no elevador, no prédio da empresa. Ele perguntou, pô, eu vi que vocês andam totalmente arrumados, de terno e gravata. Vocês também são advogados? Aí eu falei, não. Ele falou, e vocês trabalham com o quê? Eu falei, eu trabalho com gerenciamento de risco financeiro. Aí ele, nossa, que legal, como assim? Eu falei, me dá teu telefone, eu vou trocar um contato contigo, te ligo, a gente toma um café, você vem conhecer a empresa. Imagina se ele fala assim, não, sou vendedor de seguro de vida. Ó, a primeira aprendizagem desse podcast aqui. Como se apresentar. Vamos conhecer o resto da galera? Vamos. Por favor, meninos. Quem gostaria? Quem tem mais ou menos cabelo? Pô, sacanagem essa, hein? Fala de altura. Então tá, de altura. Vai. Quer o mais alto? Vai, para o ímpar. Então vai, você. Vamos lá. Pode falar? Pode, óbvio. Bom, eu sou o Rodrigo Pim, quem não me conhece. A gente é zoeira aqui. Primeiro, muito obrigado. O assunto é bom, é sério, mas nós somos zoeira. Não, com certeza. Primeiro, obrigado pelo convite, o Rafa, o Testa. Então, estou muito feliz, lisonjeado de poder estar aqui hoje fazendo essa resenha sobre o mercado financeiro, sobre as nossas histórias, dos nossos clientes. Mas, enfim, hoje eu tenho 40 anos, sou de São Paulo, ABC, paulista, na verdade, São Bernardo. Estou no mercado financeiro há 22 anos, também vim de banco. Então, tenho 10 anos aí em grandes instituições bancárias. E há 12, agora 13 anos no mercado securitário, desde consultor, né, levando a missão, a educação financeira, o gerenciamento de risco para a sociedade, que é um trabalho muito missionário. E depois, né, dos últimos 8 anos da minha carreira, formando profissionais, né, que é aquilo que eu me identifiquei mesmo como profissional, levar aquele meu conhecimento que deu muito resultado, muito sucesso para a minha carreira como consultor. Falei, não pode morrer em mim esse conhecimento. Eu preciso propagar isso para outras pessoas. Muito bom. Então, eu quero levar todo o conhecimento que eu tenho dessa indústria para muitas pessoas, para que elas possam ajudar a disseminar esse conhecimento, essa cultura para a nossa sociedade. E oportunidade tem, né? Se a gente for falar... Vamos por ordem. Brasil, educação. Problema, nossa, caos. Total. Educação no Brasil, ela é rasa. Aí vamos para um outro ponto. Educação financeira. Cara, também uma debilidade enorme no nosso país, né? A gente vai dentro, que quando você fala de educação tem um macro tema, aí tem educação financeira, que é um subtema, e tem um do subtema, que é a proteção financeira, proteção de renda. Perfeito. Que é um desafio, porque as pessoas muitas vezes querem ficar milionárias, ou seja, estão preocupadas, ou pelo menos desejam, não, quero ficar rico. Você vê o movimento Bolsa de Valores, né? Sei lá, 500 mil CPFs cadastrados antes de 2018. Aí veio o boom do conhecimento, muito liderado pela internet, né? Uhum. Hoje temos aí 4 milhões de CPFs na Bolsa, deve estar batendo 5. Mas ainda é pouco. Quantos milhões de brasileiros nós temos? Qual é esse percentual em países desenvolvidos como Estados Unidos? Perfeito. Então, eu acho que o que você falou é muito importante, que você, como um profissional de anos de segmento, conhecedor a fundo do tema, acho que quanto mais você está aqui para propagar como você mostra para as pessoas a importância não só da educação financeira, mas da educação da proteção financeira, eu acho que você pode ajudar muitas pessoas a cuidarem do futuro de suas famílias. Que só a gente sabe que vive no mercado o que acontece com uma família quando ela não está protegida, quando a renda daquela família, o patrimônio daquela família não está protegido. E vamos falar muito sobre isso hoje. Sim. Mas vamos lá, continuar apresentando aqui o nosso casting de hoje. Por favor, meu amigo. Olá, boa tarde. Meu nome é Samuel Neves, para quem não me conhece. Tenho 37 anos. Desses 37 anos, mais de 10, aproximadamente 12 anos, dedicados ao mercado securitário. Comecei a minha trajetória em Minas Gerais, BH, terra do Galo, né? Boa! Galo Cru e Força Jovem. Galo Cru e Força Jovem. Fiquei 5 anos em campo, né, trabalhando, conscientizando, sendo missionário e um agente transformador de uma cultura, né? Você falou muito sobre educação e eu acho que começa exatamente nesse ponto que você falou. A gente no ensino fundamental, a gente aprende sobre reino briófita, angiosperma, gimnosperma, mas não aprende nada sobre educação financeira, né? E há aproximadamente 7 anos, eu mudei a chave dentro do mercado securitário e fui para a parte de liderança, do qual, além de conscientizar pessoas, a gente tem o papel de transformar carreiras, transformar vidas, né? Então, além de proteger, nós não só protegemos, como agora transformamos vidas, né, profissionais e pessoais. Cara, muito legal. E como eu falei, a ideia foi trazer uma pluralidade de convidados hoje aqui no podcast,
Porque aqui temos um carioca, temos um paulista, temos um mineiro. E os 3 gerenciam pessoas que estão no Brasil todo. Então, tudo que nós iremos falar aqui, eu trouxe no início, você pode falar, não, mas isso aqui não dá certo no interior, ou não dá certo na praia, ou não dá certo no alto da montanha. Vai servir para você, porque no final estamos falando de vidas, pessoas, seres humanos. Esse podcast poderia estar sendo transmitido em russo, em turco ou em polonês. Aqui a gente não está falando de produto seguro. A gente está falando de como um ser humano ele precisa ter a consciência por meio da educação financeira, não é por meio da venda. Eu não vendo um seguro. Eu estou ensinando para o meu cliente a importância de proteção financeira. E eu sempre falo uma frase que eu queria ouvir a opinião de vocês. Somos gratos aos nossos professores. Sim. Você certamente, Pim, Rafa, Samuca, vocês lembram de algum professor que marcou muito a vida de vocês? Um mentor, né? Às vezes um professor é aquele que te ensina algo. Teu pai pode ter sido teu professor, um professor pode ter sido teu professor, um gestor pode ter sido teu professor. Tem uma gratidão na memória quando você lembra dessa pessoa? Sim ou não? Sim. Se elas te pedirem alguma coisa, o teu subconsciente vai tendenciar a dar um sim para ela, seja o que ela vai te pedir. Sem dúvida. Isso se chama gatilho mental da reciprocidade. Por que todo consultor de seguro, todo vendedor, todo bancário, quando tem esse nível do cliente olhar para aquele bancário e falar, foi o testa que me ensinou a cuidar do meu dinheiro, foi o testa que me ensinou a investir, foi o testa que me ensinou a fazer aquilo. Qual é a chance dele comprar de mim, já que eu fui o professor dele? Aumenta muito. Pela neurociência, aumenta muito, porque somos gratos aos nossos professores. E temos aqui belos professores, belos líderes de mercado, e a resenha vai ser boa aqui, cara. Eles me prometeram, eu falei, ó, vocês vão trazer tudo? É sem filtro essa parada? Aí eles, é sem filtro. Então pode vir pro podcast, que vocês vão ser muito bem-vindos. Eu quero dar aqui alguns recados antes de começarmos, beleza? Beleza, vamos lá. Está para acontecer 2 eventos da Black Bankers, tá? No Rio de Janeiro e em São Paulo. As datas vão sair, vão ser divulgadas nas nossas redes sociais em breve. Então, se você é do Rio de Janeiro e você é de São Paulo, vai ter um evento presencial nosso que a gente vai levar palestrantes, as maiores referências do mercado financeiro para um evento presencial, né? A gente que vira e mexe faz isso. A última foi feita em São Paulo no ano passado. Já teve aqui no Rio também. Vai ter novas edições. E galera do resto do Brasil, a gente pretende ir para uma BH, que ó, o Samuca, a galera de BH lá, o Nordeste, Salvador, Fortaleza, ir lá para o Centro-Oeste, para Brasília, para o Sul, vamos pro Pará. Vamos lá, o Rafa tem origem paraense. Um carioca. Eu sou um paraense, mas da carioca. Carioca. Eu carioca. Tá quase eu falei bem, imagina, que olha, quase. Não. Isso eu não sou. O nosso parioca aqui, o Rafael Melo. Opa, galera de Belém, dá um salve aqui nos comentários se você for de Belém. Então não fique com inveja da galera paulista carioca, mas vai ter eventos que nós iremos divulgar as datas em breve, né? E vamos ao que interessa. Meninos, vocês com ampla experiência em mercado, eu queria que pelo menos, cara, vocês trouxessem cada um de vocês uma história que marcou muito. Vocês têm anos de carreira, formando aí grandes profissionais do mercado, mas eu quero uma história de vocês. Aí fica a critério quem queira começar. Qual história de vocês terem vendido uma apólice de seguro foi muito marcante para vocês? E quando eu falo marcante, se quiserem trazer por questão de volume, fazem, meu irmão, foi uma venda que eu botei uma puta de uma grana no bolso. Pode contar, é até legal. Mas às vezes tem um quê emocional de uma história que a pessoa nem, sei lá, não poderia e entendeu tanta importância que falou, puta, velho, eu vou cancelar minha Netflix, eu vou cancelar os bagulho que eu não assisto, porque eu entendi essa importância. Eu não sei o que é importante e marcante para vocês. Eu queria abrir esse podcast com isso, cara. Não sei se vai ser o carioca, o mineiro ou o paulista que vai dar a entrada. Eu posso. As honras da casa, né? Não, carioca. Claro que não. Pelo contrário, os convidados, vocês são de casa. Vocês são de casa já, gente. E deixa eu trazer uma ótica aqui para quem está assistindo, tá? Por que é importante vocês estarem com papel e caneta agora? Porque a história do Rafa vai ser uma forma de como ele literalmente executou uma venda e como ele conduziu isso. E muito melhor do que você
ter uma aula de como vender seguro, numa aula, aquela aula, né? Aula, slide, conceito. Você entender o teor de uma história e até usar ela própria para você vender seus próprios seguros. Anota o que eu vou te dizer. É a forma mais eficiente de vender seguros. É o famoso storytelling. Tá na moda hoje, né? Storytelling, na minha visão, é a melhor forma de vender seguros. Por isso que a gente decidiu trazer essa narrativa de podcast para vocês hoje. Vai lá, Rafa. Conta essa história aí pra gente. História é o que a gente normalmente conta, né? É o que a gente vende, né? E eu acho que ela precisa ter uma verdade que você acredite nessa verdade, né, Rafinha? Total. Eu costumo sempre falar, não só para a equipe, mas até mesmo para as pessoas que eu converso, com os pares, é o seguinte, a gente precisa se interessar sempre para o nosso cliente com uma forma, de fato, muito genuína. Ela precisa ser muito verdadeira, né? Tem um grande mentor no nosso ramo, que é o Joy Jordan, que ele sempre fala sobre aquele vídeo que uma vez eu conversei com você. Nós somos advogados das pessoas indefesas que não podem dizer papai, mamãe, faz isso que o tio Rafa está falando, porque se você ontem não tivesse voltado para casa, hoje quem estaria numa pior seria eu. Eles não conseguem, eles não têm esse discernimento ainda para falar sobre isso. O filho do nosso cliente. Isso é cliente, forte, Rafa, né? porque esse termo, né, quando você olha, caraca, nós somos advogados dos incapazes, advogados da família. Quando um cliente está na tua mesa, bancário, você não está ali advogando por ele. Você está advogando pela família dele. Às vezes a esposa, o esposo, o filho, ele não tem educação financeira. A gente iniciou o podcast falando disso. O problema de educação financeira. Você aprende mitocôndrias, briófitas, você aprende o teorema de Pitágoras, mas não aprende a importância de proteção de renda. Que se um pilar financeiro daquela casa venha a faltar por algum motivo, por ausência ou por incapacidade e não poder gerar renda, como é que o filho vai ir para a escola, vai comer, vai morar, vai viver? E se o filho pudesse ter a capacidade de decisão, falar, pai, compra um seguro porque é importante, o filho do teu cliente não pode, ele não tem Ele não foi ensinado na escola. Ele não foi ensinado na escola, ele nem vai ser, ele vai virar adulto e vai continuar sem saber. A missão é de quem? É do Rafael Melo, do Rafael Testa, do Pim, do Samuca e sua. Exato. Sua que está aqui assistindo. É a voz de quem não tem voz ainda. É a voz de quem não tem voz ainda. E se a gente não se coloca nesse ponto de voz, a gente contribui com um Brasil deseducado financeiramente. Não é você não bater meta, porque qual é a visão do bancário míope? Não, aí eu sou um medíocre, eu não bato meta, não. Eu vou te rebaixar mais ainda. Você está contribuindo com a falta de educação financeira do brasileiro. E o que eu falei que nós somos no início? Professores. Vai perguntar para um professor, lá no bastidor da sala de aula, professor do ginásio. Cara, ginásio. Do ensino fundador. Do ensino médio. Essa idade, caraca, meus cabelos brancos nascendo aqui. Ficou nostálgico. Fiquei nostálgico, Mas todos nós ficamos nostálgicos. Pois é, todo mundo lembramos, né? Pra quem é mais novo, antigamente o ensino fundamental chamava ginásio, né? Na época Não, primário e ginásio, né? Nessa colegial. época, Não, é colegial ou segundo grau. Nossa, foi quando foi o último título do velho. Vasco. Não fala isso, Não cara. fale isso, não fale isso. Conversa com o professor no bastidor, pergunta pra ele se não é difícil ensinar. A pessoa não aprende de primeira. Ela precisa ter um timing de aprendizagem. E por que você, como bancário, desiste logo de cara quando o cliente fala não pro teu seguro porque ele não tem dinheiro? Você está assumindo, eu tô assim, quando um cliente teu diz não por seguro e você não combate aquele não, entender aquele não, você está contribuindo com a manutenção de uma educação financeira pobre dentro do Brasil. Perfeito. Olha o quão nobre é a sua profissão. Segue, Rafa, que eu falo pra caralho, é foda. E lembrando disso, Rafa, eu tava um cliente no centro da cidade, ele era engenheiro de uma empresa no centro do Rio, de uma empresa privada. Legal. E visitando, fiz toda aquela apresentação tradicional, você desperta a necessidade, gera o desejo de compra do cliente e você marca, né, uma nova visita com o cliente, ou na residência ou no escritório. E na semana seguinte eu ia na casa dele, porque ele queria que eu apresentasse para a esposa dele também. Legal. Tudo combinado. Ia para Niterói, estou atravessando a ponte Rio-Niterói. Liguei só para dar aquela... Olha, conferida, né? Já estou na ponte, não perder a viagem. Claro, já estou chegando. E ele me liga, puxa, Rafa, e até te avisar, esqueci.
mas eu, estou sem cabeça nenhuma, perdi o meu emprego. Uau. Estou desempregado, não sei como vou fazer. Cara, provavelmente isso a gente vai ter que deixar para depois. Eu já estava no caminho. Falei, cara, vamos lá conversar. Falei, deixa eu ir aí para te apresentar, porque existe uma das técnicas que a gente utiliza, chama bumerangue. Né? Então, exatamente por esse motivo que você está me dizendo, é que agora eu preciso mais ainda falar com você. Aí ele falou, não, tudo bem, eu estou indo aí falar com... Eu tô te aguardando então aqui. Cheguei lá e estava sozinho, estacionei o carro, entrei lá na casa dele, morava em casa, entrei, conversei, explicando na mesa da sala para ele. Dá uma meia hora, entra dois garotos brincando e ao mesmo tempo brigando pelo controle da televisão. E aí entra a esposa, desculpa, vocês estavam indo... Olha, aquela energia caótica de irmãos. Exatamente. Gostosa. Aquela barulheira. E aí eu olhei e falei assim, nossa, que legal conhecer os dois pessoalmente agora. Você tem net? Ele falou assim, pô, os moleques estão brigando pela net ali, por causa do conto, pra ver quem vai botar o desenho preferido. Quanto você paga de net? Ele pagava quase uns R$600 de net. Falei, bom, nesse momento, o que é mais importante para você? Teus filhos ou a net? E aí ele, meus filhos, claro. Falei, bom, se ontem você não tivesse voltado para casa, tua mulher ia conseguir bancar quanto tempo a net? Um mês? Talvez ela cancelasse no segundo mês. Mas e se você diminuir um pouquinho o teu plano da net? E ajustar hoje para a tua necessidade, para que a gente consiga incluir, de repente, um planejamento que hoje caiba no teu orçamento. Ele falou, putz, não pensei nisso. Mas é difícil cancelar a net, eu te ajudo. Peguei o telefone igual o Judite. Lembra da Judite, pessoal? Judite. Fiquei conversando... Coloca o Porchat de azul aí na tela aí, editor. Fiquei com a Judite, ó. Inclusive, assistam essa sketch, é muito bom. Muito boa, né? É muito bom. Foi uma das primeiras, eu acho. Das primeiros memes da internet, né? É, do Porta dos Fundos. E aí eu, cara, fiquei com a Judite no telefone um tempão. Consegui ajustar o plano dele. Ele diminuiu o HBO Plus, HBO, o pacote Telecine diminuiu. O HBO Plus ficou só o Wait. Ficou só o Wait. Nem o Bio tinha. E ele falou assim, cara, Rafa, tenho que te agradecer. Porque talvez ninguém jamais tivesse pensado nisso. E eu posso fazer um adendo? Aí pode ter um bancário, um profissional de mercado financeiro, nesse momento falando assim, não serve para mim, eu não visito a casa do cliente para observar que ele tem TV a cabo para eu ter esse insight. Que não tem esse insight, meu amigo, que não tem. Você tem ali o maior incriminador de qualquer pessoa. A fatura do cartão de crédito. Sim. Os débitos automáticos em conta. Você, ao atender um cliente no banco, você tem a preocupação de dar uma olhada, uma passada de olho nos gastos dele. Cara, a gente tem a vida financeira das pessoas ali, ó, escancarada na nossa frente. E cartão de crédito cagueta, meu amigo. Cagueta. E como? Vai me vender uma coisa? Ó, acabei de chegar da Disney, né? Inclusive, a gente vai falar sobre isso. Ó, hoje eu vou tomar. A minha pólice de seguro venceu. 3 contra 1. Eu tenho que renovar. 3 vieram aqui na Black. Eu vou rodar hoje. Democracia, quem acha que o Tesla tem que incrementar a pólice, ter levantado a mão. Imagina... Perdi. Imagina eu vir com a objeção. Não, porque eu acabei de gastar muito na Disney. Porra, exatamente por esse motivo. Não, agora eu tô... Testa. Olha esses gastos aqui. Cara, não tem essa desculpa. E os nossos clientes dão essas desculpas pra gente. E os nossos alunos da Black, né, só de usar essa técnica de estar observando ou numa visita o ambiente do cliente, ou com os dados que nós temos no banco, né? Sabe como eu chamo o cadastro no banco, meninos? O Rafa sabe porque o Rafa é nosso mentor. Sabe como é que eu chamo cadastro? Não. A gente chama de diamante ignorado. Olha, interessante. É. Porque, na minha opinião, você saber olhar um cadastro de um cliente, cadastro desde os dados, endereço. Eu falo assim, cara, tu quer começar um assunto de crédito imobiliário ou consórcio com um cliente? Atualize o endereço dele. Você mora aqui na Avenida Abelardo Juco 372, apartamento 324? Continua morando. Ah, legal. Eu estou vendo que o endereço está atualizado, mas tem outra parte que não está atualizada. Eu saber se ele é alugado, se é próprio, se é financiado, se é herdado. É o quê? Aí a pessoa fala. Ela vai falar.
Você não está vendendo nada para ela, você está atualizando o cadastro. As pessoas, às vezes, quando vê um tom de venda, ela dificulta para dar uma informação. Agora, para atualizar um cadastro, as pessoas estão mais soltas. E nisso, você descobre se é alugado, se é herdado, se é financiado. E aí pode vir um papo de... E qual é o teu planejamento para poder morar num lugar mais bacana? Tenho certeza que você viu aquele anúncio lá no Instagram que aparece aquelas casas legais, né? E você ficou pensando assim, putz, eu poderia morar numa caranguinha dessa aí bonita, né? Me fala, quais são os seus planos de expansão patrimonial? Sonhos, né, Rafa? De melhoria de vida. Olha como um cadastro puxou um sonho para que é nem o assunto de hoje, que é seguros. Fui para uma outra linha, né? O cadastro pode revelar coisas incríveis para você. Como você vê dados normais, como você vê quanto um cara está tomado no Banco Central de Crédito, como que ele usa no cartão de crédito para, em caso de objeção, você falar, ó, com todo respeito, eu sou teu gerente, eu tenho acesso às tuas contas, eu vi que você gasta com isso, isso e isso. Pô, eu queria entender só qual é o teu nível de prioridade, porque o que é mais importante para você, nesse caso, né? Seu filho ou o gasto supérfluo? Muito bom, Rafa. E aí? E aí, nisso, o que eu entendia com aquilo? Que a gente precisava, sim, atentar a detalhes, Rafa. Porque muitas vezes a gente está muito focado na rotina do fazer aquelas perguntas, responder, fazer o cliente lá para o fechamento. Mas às vezes é um detalhe que você passa despercebido, né? Uma pergunta que você faça, que o cliente te dá informação e que você, ao invés de aproveitar essa informação para fazer com que ele fale mais sobre aquilo ou entender se aquela dor realmente está latente nele, é uma coisa que incomoda ele, ele poderia muito bem dizer, cara, não, esquece a net, vamos pensar em outra coisa. Eu gosto de filme, adoro, sou cinéfilo, né? E não vou abrir mão da HBO, do Telecine. Eu ia ter que buscar alguma outra solução. Mas você achou a pergunta certa. Eu falo que a venda é a arte de fazer boas perguntas. Perguntas interessantes. Que né? Uma pergunta bem feita, que foi o teu caso a partir de uma conexão de um fato que você enxergou naquela visita, foi um ponto focal dele. Ou ele ia fazer duas coisas ali. Ou ele iria te dar informações sobre o porquê dele, sobre aquela tua pergunta, ou ele ia se render. E eu sempre falo que um bom vendedor... E, cara, galera, parem de menosprezar a palavra vendedor, tá? As pessoas mais ricas que eu conheço são todos muito vendedores. Exato. Muito vendedores. Exato. Eu ando no ambiente de Flávio Augusto, Érico Rocha, que são grandes multimilionários, bilionários. Pergunta se eles se incomodam de ser tratados como vendedor. Não, então parem de se menosprezar se você está nessa posição. Perfeito. Para mim, eu acho que tem um enorme valor. Mas nessa hora, o bom vendedor, eu falo que ele está sempre vestido com um colete à prova de balas. Porque ele vai fazer uma pergunta que ele pode tomar um tiro do cliente de volta, que ele está ali, ó. Eu te fiz uma pergunta, essa pergunta não é porque eu estou querendo te vender algo, é porque eu estou preocupado com a sua família. Aí você fala isso com um colete de prova de bala, que se o cliente vir com um tiro, aquilo vai bater e vai cair. Você vai falar, cara, então se você não se preocupa com a sua família, desculpa, quem sou eu? Acho que realmente a gente tem que encerrar essa conversa. E tamo junto, valeu. Vira as costas e vai embora. O cliente nessa hora vai se sentir um lixo. E muitas vezes a gente já viu isso acontecer, né, Rafa? Em atendimento, o cara, não, que isso, cara? Peraí. Volta aqui. A gente já visitou junto, né? Vamos conversar. Eu e Rafa já fizemos visita ao vivo que isso aconteceu. O cara recuou e eu falei isso na mesa. Eu falei, então eu tô entendendo que cuidar da projeção financeira da sua família não é sua prioridade. Então, cara, eu sou um cara muito ocupado. Eu faço gestões de patrimônios de famílias milionárias. Eu acho que não faz mais sentido a gente conversar mais. Show de bola. Quando eu comecei a me despedir, ele... Não, cara, não, você entendeu errado. Eu falei, o que eu entendi errado? Inverteu. Eu inverti o jogo. Só que eu tive que estar vestido com colete de prova de balas para falar isso para ele. Se você não está preparado, não tem essa coragem para falar isso que eu falei, adquira essa coragem. Porque eu acho que você vai ser beneficiado na sua carreira, na sua vida, com isso. E eu vejo muito bancário, muito profissional de mercado financeiro, securitário, falando, poxa, eu tenho vergonha. Sabe o que eu falo para quem tem vergonha? Sabe o que eu falo? Para quem tem vergonha?
vai trabalhar com TI, irmão. Vai trabalhar no Google. Vai estudar Python, Power BI. Vai pra puta que pariu, mas sai do mercado financeiro. Ser bem-sucedido do mercado financeiro tem a ver em você ter opinião, você se expor. Timidez não combina com o mercado financeiro. Não. O que é diferente de você ser introspectivo e extrovertido. Introspecção e timidez são duas coisas diferentes. Você pode ser introspectivo e persuasivo e posicionado. Eu tô falando, o introspectivo tem espaço no mercado financeiro. É o tímido que não tem espaço no mercado financeiro. Você não pode ter a timidez, porque eu volto a falar. Você está muito mais que não batendo a sua meta. Você está contribuindo com a deseducação financeira no Brasil. Eu não aceito isso. Então eu falo para o meu cliente o que tem que ser dito. E se ele não curtir, o problema é dele. A família é dele. Quem não vai ter a família protegida é ele. Quem não vai um dia ser milionário é ele. Quem vai continuar endividado é ele. Então a minha missão como especialista de mercado financeiro é falar as verdades, sim. Perfeito. Segue aí, segue. Muito Eu falo muito, cara. Eu vou parar de falar. Eu não sou convidado, eu sou o host desse porra. Vou passar a palavra. Parei, hein? Parei. Mas e o final da história? Só conta o final da história. Ele fechou o seguro dele. Desculpa, a gente deu uma engasgadinha agora aqui com a saliva. Tranquilo. Ele sim finalizou a proposta. Agradeceu imensamente a preocupação, o entendimento e o nível de planejamento. Ou seja, a gente fez uma abordagem focada diretamente na necessidade daquele momento de vida dele, né? E, claro, pensando no seguinte, o quanto ele poderia, naquele momento, ter como forma de pagamento um seguro. Eu digo que o melhor seguro é o seguro que você consegue pagar. Sim. É melhor ter alguma coisa do que não ter nada. Boa. Então, assim, uma vez eu perguntei para o cliente, você prefere ter uma perna ou não ter nenhuma? Qual foi a resposta dele? Uma. Boa. Eu falei, pô, o seguro é igual. É melhor você ter. Você prefere proteger o carro inteiro ou... Claro, óbvio, se você puder proteger o carro inteiro. Mas você prefere proteger só as rodas ou você prefere proteger o chassi e motor, que é mais importante? Ele falou, não, chassi e motor. Eu falei, então, vamos pensar em algo que proteja o que é mais importante agora. Quando você estiver numa outra estrutura financeira, a gente faz uma melhoria. O nosso trabalho é de acompanhamento, cara. O trabalho que o consultor faz, o trabalho que o gerente do banco faz também, ele precisa ser entendido que ele precisa ter continuidade, que é o que a gente chama de constância. Eu preciso ter essa constância, eu preciso estar próximo do meu cliente. Se eu não tiver proximidade também do meu cliente... Esquece. Não. Perfeito. Ele mesmo vai embora, sozinho. Esse cara nunca me deu assistência. Verdade. Esse cara Concordo. nunca me deu assistência. Posso fazer uma analogia que tem a ver com Claro. isso? Eu tava esses dias... Tô voltando a treinar, né? Aí exatamente isso eu pensei. Eu falei, velho... Eu tenho que fazer pelo menos um pouquinho todos os dias, né? E olha que louco, eu prego isso. Olha o que eu falo da CPA 30. O que é CPA 30? Estude todos os dias, no mínimo 30 minutos, temas além da certificação. Olha eu querendo vender espeto de ferro, sendo... Como é que é? Exato. Casa de ferreiro. Espeto de pau. Meu espeto da minha casa de pau. Eu querendo ensinar pro profissional de mercado financeiro que ele tem que fazer CPA 30 todos os dias. E eu que quero, para ter alta performance na carreira. E eu, na minha vida, não querendo fazer pelo menos 30 minutos de exercício por dia ou 2 minutos por dia. Eu acho que é muito sobre isso. É muito sobre a gente e também de passar isso para o outro. E volto a falar, tudo por meio de histórias. Eu poderia, com essa história da minha falta de consistência nos exercícios, eu falar assim, caraca, você como cliente está pensando da mesma forma que eu penso com o negócio. Se para mim a alta performance pessoal é importante, eu posso fazer um pouquinho. Como você pode fazer uma apólice que você não entende por um motivo financeiro, por desemprego, que você pode fazer uma apólice 30, mas você pode fazer a apólice 5. E tá tudo bem. Muito bom. Isso. Belo case, Rafa. Bom, mas não é um case, como provavelmente eles vão contar. Por isso que eu falei, pelo amor de Deus, deixa eu falar o meu antes. Histórias milionárias. Cinematográficas. E o meu cliente era um cliente desempregado, né? Nesse momento. Mas eles vão falar de jogador de futebol. Você tá chamando o carioca de fudido? Não, pelo contrário. O carioca é esforçado, trabalhador. Né? Esses caras estão na bonança. Ó, um dia eu vou falar sobre as estatísticas
e opiniões sobre os cariocas em relação ao trabalho. Mas isso é um outro rolê. Bora. Pim e Samuca. Uma história, cara, que... Legal uma história do Rafa ser de um desempregado. Que é um público que poderia... Assim, obviamente não compraria. Eu queria só pegar um link antes da gente ouvir uma história do Pim, que com certeza vai ser enriquecedora, assim como foi a do Rafa, de um link com a coisa que você falou que a gente fala muito diariamente, né? Que é sobre a gente falar para o cliente não o que ele quer ouvir, mas o que ele precisa ouvir. Precisa ouvir. Né? E uma vez que ele escuta o que ele precisa ouvir, o processo de compra torna-se uma decisão. Ele entendeu, ele precisou ouvir e ele ouviu o que ele precisava. Ou seja, ele teve uma educação financeira para coisas que ele nem imaginava que ele precisava. Uma vez que ele entende isso, torna-se uma decisão. E aí entra um pouco do nosso processo de compra. Eu queria dar luz nisso, porque muitas vezes a gente negligencia, achando que o nosso processo de venda é falar o que o cliente precisa ouvir, né? O que ele quer ouvir, ser agradável, porque a gente entra em temas que ele não sabe que ele precisa muitas vezes. Tá? Só queria colocar luz nisso, porque isso é muito interessante. Testa. Concordo demais, assina embaixo. Posso continuar no gancho? Antes Muito. de contar a história? Vai embora. Tá bom o papo. Dentro do que ele comentou aqui, e você trouxe essa Ó, luz... trouxemos o Red Bull pra galera. Não tem Não tem publi, patrocínio? Não tem patrocínio. Inclusive, Red Bull, caso tenha interesse em patrocinar, tamo junto. Olha Mas vamos aqui pra energizar a galera. E Red Bull Vale o te dá patrocínio, asas. hein? E Black também te promove. Rapaz. Vamos lá. Então, trazendo exatamente o tema que ele trouxe, que você comentou, Testa. Falar o que o cliente precisa ouvir. Inclusive, hoje de manhã, não vai ser o case da minha história, mas hoje de manhã fiz uma reunião super interessante com uma pessoa extremamente milionária, muito patrimônio, do agro. E a primeira coisa que eu falei para ele me ouvir foi assim: hoje, quebra-gelo. Hoje eu preciso de um favor seu. Eu preciso que você reflita sobre tudo que eu vou falar aqui. Então, hoje eu estou aqui não para te vender absolutamente nada. Eu quero que você faça reflexões sobre temas importantes, que são relevantes na sua vida, que vai envolver teu patrimônio e tua família, mas que eu tenho certeza que nunca ninguém falou para você. Se as informações que eu trouxer para você aqui hoje forem extremamente importantes, como eu acho, acredito, tenho crença que serão, essas reflexões poderão te tornar um cliente meu. Se nada do que eu falar fizer sentido, o network já valeu a pena. Seguimos o jogo e vamos embora. Cara, no final de 2 horas de reunião, ele falou assim para mim: que aula. O conteúdo foi enriquecedor. Tudo que você me trouxe eu nunca pensei. Tenho interesse. Como é que funciona? E aí é onde você para por ali, entende, conhece o seu cliente, onde a gente vai entender o nosso diamante, que não foi encontrado, gostei. Diamante ignorado. O diamante ignorado. Não ignorei esse diamante. Coletei todas as informações que eu preciso e vamos desenvolver o planejamento para ele, que é sob medida, customizado, de acordo com a necessidade de cada um. Olha que feedback diferente. O cliente, ele não falou assim: gostei da proposta. Gostei do... A palavra que você falou. Usou a palavra, começa com C, termina com udo. Conteúdo. Conteúdo. O PIN, ele foi um vendedor ou foi um professor? Quem dá conteúdo é professor. E voltamos a falar, né? Porque o brasileiro rico, o brasileiro milionário, bem-sucedido, isso não significa ter educação financeira. Às vezes o cara tem educação, mas não tem educação financeira. Às vezes o cara tem educação financeira, mas é pobre. Como o cara, às vezes, não tem educação financeira, não tem educação e é rico. O Brasil, né? O mundo tem dessas coisas, né? Você ensinou um cara que tem patrimônio, que deve ter, às vezes, até uma educação, um estudo, mas a educação financeira, você precisou se portar como professor, ter dado uma aula para ele, possivelmente, de, não sei, de sucessão. Acho que seria legal até... Não vamos dar detalhes para tu não dar tanta... Sim. Mas o que você poderia trazer que você sentiu que você foi um professor dele e virou essa chave? Qual foi o tema? Onde nós ganhamos. Ele não estava sozinho, estava com uma outra consultora da unidade, né? Que, enfim, conhecida nossa, inclusive. Andressa, Aluna da Black. Aluna da Black. Legal, Andressa, a Deza. que é de aqui da UANA. Ou seja, pode vender em qualquer lugar. Mato Grosso do Sul, pode vender em qualquer lugar. Próximo do Pantanal. E você fez a call do Rio. Do Rio. Sendo um paulista. Sendo Olha esse paulista, mundo. Olha que legal, hein? E ele mora em Campo Grande e ela aqui da UANA, estava todo mundo conectado. E onde foi o pulo do gato? Talvez ali que ele entendeu que nós éramos ali realmente professores. Estava ali para ajudar ele
e virou essa chave. Eu fui entender primeiro como que estava constituído o patrimônio dele. E aí existe um estigma, ou talvez um preconceito da maioria dos consultores ou bancários, e eu fui bancário também, já tive esse preconceito na minha cabeça, da questão de se o cara é muito humilde e você achar que ele não tem condição financeira, você nem falar de educação financeira porque você acha que ele não tem condição de nem começar. Isso, cara, eu abobino pessoas que pensam assim. Isso é um preconceito. É um puta de um preconceito. Exato. Um preconceito absurdo, que é o cara que mais precisa de você. Total. Tá? Eu tenho um case desse aqui que eu vou trazer. E também existe o medo, porque aqui é preconceito. Mas existe também o medo, quando o cara tem muito dinheiro. Ah, não vou falar porque... Ai, não, ele já sabe tudo. Eu não vou falar de educação financeira com um cara que já tem 50 milhões de patrimônio, já tem muitos imóveis alugados. Cara, esse cara também precisa, porque às vezes ele chegou até lá meio que sem saber, atropelando na vida algumas coisas e ok, conquistou. Boa. Mas como que ele protege isso? Qual é o legado disso? Como está a manutenção para a segunda geração, terceira geração da família? Como que eu faço para ele não dar 6 milhões pro William Bigode? E se meter na pirâmide. Alô, palmeirense! Desses problemas ninguém escapa. Ninguém escapa. Pois é, a educação é importante. E aí eu peguei e falei para ele, como que está constituído hoje o seu patrimônio? Porque ele falou que tinha alguns imóveis alugados e arrendados, parte financeiro. Eu falei, como está constituído a garantia disso para os seus filhos, para você? Você teria condição hoje. Por exemplo, você saiu dessa reunião comigo, foi na padaria comprar um pão e capotou seu carro. Um caminhão veio e capotou o teu carro. Você voltou para casa incapaz. Não tem condição de trabalho. Você é do agro, você toca teu negócio. Ou seja, a expertise é tua. Você chegou onde chegou pela tua capacidade. Tua esposa, teus filhos, tem condição de fazer o que você faz hoje e manter esse patrimônio, esse padrão ali? Não. E como está garantido tudo isso para a sucessão, para a garantia deles também? Ele falou, cara, eu tenho um contrato. Aliás, um contrato não. Tenho uma empresa que eu constituí, onde eu emprestei o dinheiro da minha pessoa física para essa empresa, e ela me devolve isso como se fosse um juros, um financiamento, como se fosse o banco. E essa empresa pegou esse dinheiro e comprou parte do meu patrimônio para os meus filhos. Então, eles são os donos dessa empresa. Por procuração, por eu ser pai, eu sou o administrador dessa empresa. Okay? Então, eu que toco tudo, porque é meu, mas já é deles. Aí eu peguei e fiz uma pergunta. Ok, qual a garantia de que você vai embora primeiro que seus filhos? Aí ele, nenhuma. Eu falei, isso é um risco? Ele, é. Eu falei, se acontecer algo com seus filhos primeiro, e esse patrimônio você já comprou pagando impostos para essa empresa, deixando isso para eles como já garantido. Se algum dos seus 2 filhos falecer primeiro que você, não vai ter que fazer o inventário reverso? Voltar para você o que já é seu e você já pagou o imposto? Aí ele, nunca pensei nisso. Já calculou o tamanho desse prejuízo de TCMD, custo advocatícios e etc? Falei, quem te deu esse direcionamento? Não vou dizer que está certo ou errado. Sim. É um direcionamento. Sim. Quem te deu esse direcionamento? Aí ele falou, meu contador. Sempre eles. Aí eu falei, você consultou um advogado? Aí ele falou, não, a contabilidade tem a parte jurídica que previu isso. Eu falei, mas não previu a parte da sucessão. Porque o profissional especialista, inclusive juridicamente, sobre a garantia do teu patrimônio, do teu legado e a manutenção da educação dos seus filhos, sou eu. Nossa. Aí ele, entendi onde você quer chegar, você abriu a minha mente, nunca ninguém me abriu esse despertar e toda a minha família tem coisas parecidas com as minhas. Eu preciso te ouvir, eu quero o que você tem para me falar. Ainda vai pintar a indicação, porque como ele deve conhecer outros produtores rurais que têm patrimônios semelhantes, abriu portas. Abriu precedente. Bom, tem alguns precedentes ali. Eu vou perguntar, abriu para o vendedor ou abriu para o professor? Professor, com certeza. Tá legal essa provocação de professor e vendedor, né? Com certeza. Que então, top. Não ter o preconceito com o humilde e não achar que quem tem muito dinheiro não... já tem todo o conhecimento, eu não vou falar com ele porque ele não precisa. Mano, peraí. Balança aqui. Aí, essa dica foi ouro, hein? Muito bom. Muito bom. Bota aí, editor, bota aí. Blim. Fino, né? Um negócio Não, assim. o editor coloca. Blim. Aparece depois. Mas, achou bom? Então pera aí. Dá pra filmar aqui? Vê se dá pra filmar aqui, ó. Pera aí, ó. Olha lá. Muito bom. Sensacional o teste.
Eu sei que o concorrente de vocês tem um desse no escritório. Eu já fui num escritório concorrente de vocês. No de vocês meu tem? também, você já foi. No de vocês tem? Todos usam. Ah, legal. É uma prática aí. É uma prática. É uma prática legal. Aqui a gente também tem. Quando rola uma venda, né? Quando mais um bancário, um profissional de mercado financeiro, entra no nosso MBA, na mentoria, isso foi feito pelo nosso time de consultores, eles vêm aqui... Legal, comemorar, né? E dentro da gestão híbrida, é possível ter o sino, hein? Boa, como? Pois é. Eu tenho uma relação da gestão da equipe e nós acompanhamos diariamente, que é rotina. Tudo é rotina, Sim, é disciplina. lógico. O Rafa está comigo, enfim, trabalha comigo. E nessa rotina, cada vez que nós fechamos um negócio, ou seja, protegemos uma família, a gente sobe o sino no grupo do WhatsApp da equipe. Ah! E aí tem o sininho, que é o sininho cortado, que é como se eu estivesse balançando ele. Aham. Aí a pessoa sobe 1, 2, 3 e a gente vai contabilizando. Quer dizer que a galera tá protegendo mais famílias. E porque o sino ele tem essa coisa do ecoar a coisa para o bem. Então Muito tem bom. essa simbologia de continuar Quando você propagando. protege famílias, a Black protege carreiras. Perfeito. Não é? Muito Ou legal. constrói. Belo case, hein, Pim? E detalhe, ele falou que essa não era a história. Não. Imagina a história. Não, eu falei pra você. Eu quis só trazer a questão do Ó, então eu falar vou- o que o cliente precisa ouvir. Exato. Bom, velho. Então é o seguinte, eu vou pro Samuca e depois tu volta com a tua história. Tá bom, legal. Samucão, diga, irmão. Show de bola, Traz maravilha. a história mineira, aquela história bem mineirinha, aquela história bem... Aquela historinha do mineiro, né? Logo ali, logo ali. Esse é mineiro raiz, cara. Eu cheguei lá e pedi um cafezinho, um pão de cara queijo dele. pra ele. Muito legal, tá? Assim, eu fui pensando inúmeras histórias quando o Rafa veio contando, o Pim, você vai dando muito insight, a gente vai lembrando da trajetória vida, que a gente né? vai construindo, né? Legal. Vários insights, e a mente fica a mil em situações como essa legal. aqui. Eu tenho uma história que é interessante que todo o processo de compra nosso processo, a gente fala muito com os dois lados do cérebro, né? O lado esquerdo e o lado direito, né? O que você acha, como você se sente. Então, são perguntas extratoras que você vai conduzindo todo o nosso processo. E eu queria falar de um caso que envolve pagamento de benefício, que eu acho que é a razão e o motivo que te dá força quando as coisas ficam um pouco desafiadoras, né? Óbvio que tem a parte financeira, tem a parte de carreira, mas a gente saber o peso da nossa reunião, o poder que a gente tem no nosso trabalho, para não desenvolver nenhum complexo de vira-lata aí com o tema vendedor, o nosso trabalho é importante demais, pessoal, muito, né? E eu quero falar sobre isso. Eu, como consultor, como vendedor, na época, como corretor, em campo, eu visitei uma cliente que era jovem, solteira, sem filhos. É um público que é um desafio para vários, né? Porque não tem muito um apelo emocional de pilar financeiro, de filho. E ela foi um desafio para mim, para fazer esse processo de venda, né? Eu tenho a ideia e a frase que eu repito sempre, que é uma crença minha, que todo mundo, desde que respire, precisa de seguro de vida. Mas ela precisa estar respirando, né? Quem não respira já precisou, passou a hora de contratar, já foi. Não é aceito. Não é assim. Não é mais aceito. Perdeu passou o tempo. a hora, mas precisa também, né? Só passou a hora de contratar, né? Tá E ouvindo, Luan? Tá ouvindo? Jovem, solteiro, sem filhos. Isso. Eu vou contar um case desse aí. O que aconteceu com essa cliente, né? A família dela fez, e eu cheguei até ela por uma recomendação da família dela, a irmã que me recomendou. Fui visitá-la, ela fiz o processo inteiro, os argumentos para conscientizar, para ela entender que ela precisa. Ela falou, pô, legal, essa questão de blindar a minha força produtiva, que é a maior riqueza dela, entendi, mas eu não tenho para quem deixar. Eu não tenho para quem deixar esse seguro de vida. Eu não tenho um passarinho para dar água. Eu bati com ela numa tecla de gratidão. Tá? Qual que é a tecla gratidão? Link com que a gente conversou, você abriu falando sobre isso. Isso é interessantíssimo, né? Porque você vai lembrando das histórias. Eu bati no link gratidão, né? A educação dela foi paga por quem? Pelos pais. Certo? O que ela se tornou hoje, ela é grata a quem? Todo mundo é grato para alguém. Ninguém constrói nada grande sozinho e ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Estamos alinhados com isso. Acho que todo mundo de casa está alinhado com isso, né? Então, eu bati na tecla dela sobre gratidão. Falando sobre você agradece hoje pelo ser humano que você é a quem? E ela foi
enumerando as pessoas. Eu falei, pô, se essas pessoas não podem ser seus beneficiários, eu não sei quem serão, né? Ela deu um estalo e falou, caramba, me pegou. Vamos fazer. Ok. Contratou o seguro de vida. Colocou como beneficiário irmã e 2 sobrinhas, tá? Como beneficiário da apólice. O que aconteceu? Passado 1 ano e meio, aproximadamente, ela teve um diagnóstico de câncer. Meu Deus. Tá? Jovem, pessoal. Jovem. Estou falando de uma menina de 28 anos. Nossa. Tá? E o câncer dela era um câncer tão raro que o médico deu para ela um tempo de 6 meses de vida. Ela não tinha tratamento suficiente para sair daquela situação. Né? E aí, sem puxar a sardinha para o nosso lado, porque o tema não é produto aqui, a gente tem uma cláusula que a gente apresenta todos os documentos e a gente consegue antecipar o benefício em vida. E a gente pagou em vida o seguro de morte dela. Sabe o que ela pegou e fez com o dinheiro? Foi viver a vida. Viajou. Foi para Disney com as sobrinhas. Como o último ato que ela fez em vida. Caralho, tô arrepiado aqui Caraca, dentro. o olho marejou agora. Se isso não te dá força para você ir para o próximo cliente, não Acabou. nada mais vai te dar. Né? E aí, na hora que ela recebeu o benefício, ela lembrou da conversa toda que ela teve comigo. E falou, eu tive a oportunidade de viver isso em vida, né, com ela. Ela em vida, me agradecer essa experiência. Né? Então, isso para mim, esse foi o case que eu posso trazer aqui, falando sobre gratidão e sobre convicção no que a gente faz. Né? A importância do nosso trabalho. Eu vou mais longe. Talvez uma manhã que você acorde mais desanimado. Samuca lá em Minas, acordou, olhou pro relógio, 6 horas da manhã, e ele pensou assim... Que pariu, meu irmão. Mais um dia. Uma história dessa faz você falar assim: eu posso não estar motivado hoje. Acontece. Aqui, ó. O Testas. O Testas é o cara alta performance. Deve ser acordar motivado todos os dias. Nem fudendo. Não. Isso é raro. Mas Eu amo o que eu faço. É raro, mas o dia que o Vasco perde, você não acorda Não. Ou seja, ultimamente, uns 10 anos que eu acordo bolado. Toda quarta-feira e todo domingo. Toda segunda. Mas quantas vezes uma situação dessa... Cada um com a sua história aqui, né? Sim. Pô, hoje eu não tô legal. Aí tu para assim e fala assim, mas se eu não fizer o que eu faço, e graças a Deus eu faço com muito amor o que eu faço, apesar de não estar meio puto hoje, mas eu continuar fazendo isso aqui eu estar protegendo famílias, Exato. Que é o caso de vocês, ou eu estar ajudando vamos lá, na época do banco, né? Eu falava com muito cliente que tinha um desejo de ser milionário. E quantos que eu ajudei ali, e eles foram os primeiros milionários da família. Eu posso falar, cara, se eu me render a essa minha desmotivação, eu posso parar de fabricar novos milionários no mercado. Se eu hoje... cansei, cara. Tô com dinheiro suficiente na Black, eu vou ficar viajando 1 ano, foda-se a Black. Quantas carreiras eu vou parar de salvar? Quantas pessoas que poderiam estar vivendo o cargo dos sonhos, né? Não vão chegar porque eu decidi tirar férias, eu decidi ficar desmotivadinho. Acho que é sobre isso, cara. Eu imagino que você, Exato. Qualquer dia que você acorde mais desanimado e lembre da história dessa cliente, fala assim, eu tenho que ir pra rua, eu tenho que estar com tesão de fazer isso, porque tem pessoas que precisam aprender sobre a importância de proteção financeira. Exato. Puta, cara. E esse ponto de propósito, eu quis dar um exemplo. É propósito, boa. Eu quis dar um exemplo em relação vendas-cliente. Nós temos inúmeros casos de vendedores, corretores que transformaram a vida deles conosco, e relatos de pessoas que realizaram sonhos, anteciparam sonhos, fazendo uma carreira conosco, né, no mercado securitário. Vou dar um spoiler para quem chegou até agora no podcast. Temos o quê? Uns 40 minutos, eu acho, 50 minutos. Quem ficar até o final, além de ver todas as histórias que nós iremos contar, vocês vão ouvir de 3 grandes, pessoas incríveis do mercado, qual é a opinião deles sobre
um profissional que vai fazer uma carreira de muito sucesso no setor deles, que é o setor especialista de seguros. Legal. Porque, por exemplo, a Andressa, que o Pim falou que é da equipe dele hoje, a Andressa procurou a Black na turma 12 em 2021. Ela era do Itaú. Era do Itaú. Ela era do Itaú. Ela entrou na Black, se desenvolveu como bancária no Itaú. Aí o que aconteceu? Ela se destacou como nossa aluna. Aí na época o Rafa viu esse potencial nela, chamou ela para a MetLife e está super bem sucedida na MetLife. Então vocês vão ouvir aqui, da boca de 3 grandes referências do mercado, o que eles enxergam como um grande profissional para se ter sucesso numa carreira nesse mercado. Não vou falar cifras nem nada. O carro que a Andressa anda é legal, Rafa? A nossa aluna? Sacanagem. Andressa, você vai ouvir a gente. Você sabe que eu uso você como uma grande referência. Mas é um carro bom. É um carro bom, né? Eu até compraria. Eu acho que eu compraria esse carro. A Andressa é super bem sucedida com esse mercado. Além de eles dizerem o que, no ponto de vista deles, é um perfil que daria muito certo nesse mercado de vender seguros, né? É que eu falo... É um perfil que pode continuar no banco ou decidir tomar decisões de migração de carreira. Eles estão sempre expandindo a operação deles. Vai que o currículo que vocês estão assistindo aqui faça sentido vocês também fazerem uma transição de carreira. A nossa ideia aqui é vocês serem bem-sucedidos, seja onde for. E é muito normal também, Rafa, o próprio bancário procurar, às vezes, a gente fala assim, Rafa, me mostra como é a tua proposta. Porque é muito diferente do banco. Nossa, aqui o meu seguro eu tenho é horrível. Às vezes bancários compram seguro com vocês, né? Eu já ouvi isso. Muitos. Eu, como ex-bancário, nossa, todos os meus amigos que eram bancários, que são bancários... Tem a policy com vocês. Eu só ainda não colecionei um gerente do Banco do Brasil. Todos os outros bancos eu tenho cliente. É o que está faltando. É o que está faltando. Então, se tem alguém do Galera Banco do Brasil, BB, pega meu telefone. Qual é o arroba do teu Instagram, Samuca? S.Neves. Então, ó, S.Neves, ó, um especialista em proteção financeira. Samuca, eu acho que eu... Não. Um especialista... especialista em gerenciamento de risco financeiro. Pô. É isso. Samuca, eu acho que eu completei esse álbum, então, porque eu já tenho do Banco do Brasil. Eu tenho da Caixa. Tem um monte. Caixa, pra mim, é repetida a figurinha. Show de bola. Legal. Paramos na história do Pim, né? O Pim tinha uma história pra trazer aí. Pois é. Ele já trouxe uma história de hoje, né? Uma história praticamente ao vivo. Muito fresca essa. Muito fresca. Muito. Mas você tem uma outra marcante que você ficou de trazer pra gente. Diga, cara. Bacana. Vou tentar ser breve, porque eu vou tentar mesclar 2 histórias aqui. Pode ser? Boa. Legal. Vamos então, nessa. Vamos embora. Eu acho que a ideia é agregar. Eu também pensei em histórias de benefício e uma de ausência de benefício. Eu acho que isso vai chamar a atenção de muita gente. Primeiro é de benefício. Lembra que eu falei do preconceito que muita gente tem com quem não tem capacidade? Sim. Perfeito. Dentro desse mercado de muita gente que não tem muita capacidade, geralmente são pessoas solteiras e jovens, que ainda não se desenvolveram, não estão ainda com uma carreira em ascensão, ganham pouco e muitas das vezes menosprezado pelo mercado. Em 2011, quando eu saí do Itaú e virei consultor de gestão de riscos... Muito bom. Nome bom. Cara, a primeira coisa que eu pensei na minha cabeça, eu preciso proteger o maior número de pessoas que eu posso no menor espaço de tempo possível. Então, minha atividade semanal era surreal. E isso me levou a ter um resultado estratosférico, onde eu tive alguns campeonatos que eu tive interno, né, agência, plataforma, e alguns reconhecimentos internacionais entre os 15, 20 melhores da companhia no Brasil. Uau. Ok. Nessa atividade, nesse fluxo, eu não ficava pensando, será que eu ligo para o Rafa? Será que eu ligo para o Testa? Ou será que o Samuca já está milionário, precisa de mim? Cara, eu simplesmente tinha minha lista ali de prospecção. Todo banco você tem a sua lista de prospecção. Sim. No nosso mercado a gente chama de hot. E ligava. Atendeu, marcou, não marcou, próximo. E nesse bolo, eu fui atender um rapaz que até então não tinha todo um perfil ali desenhado nessa recomendação. Quando eu sentei para conversar com o cara, ele tinha 19 anos. Ganhava ali, na época, um salário e meio, quase 2. E ele era peão, chão de fábrica, de indústria automotiva. E ele, poxa, obrigado pela conversa. E eu atendi o cara, dei uma aula de planejamento financeiro para ele. Esse é meu papel. Educar o cara. Eu não sentei na frente dele do tipo, poxa, que saco. Não peguei a recomendação direito, esse cara só vai fazer eu perder meu tempo. E aí, atendi esse cara e
consegui mostrar para ele, dentro da educação financeira, tudo que ele precisava ali para realmente ter uma vida próspera. E ele me confidencializou algumas coisas. Ele morava na periferia de São Bernardo. A mãe dele, sozinha, criou ele. Não tinha pai. Não sabia nem quem era o pai. Pai desconhecido. Mãe doméstica, diarista. E morava literalmente na casinha de madeira. Ok? Barraco de periferia. E aí eu mostrei para ele, cara, onde você quer chegar? Quais são os seus sonhos? Essa é a estrutura que você quer para tua família, para tua mãe. Como que você ajuda a sua mãe? Fui mostrando para ele como evoluir. Falei de vários livros para ele ler, através da educação, que ele poderia transformar a vida dele. Muito bem. Falei, cara, eu posso te mostrar um planejamento do que seria interessante do meu trabalho, mas eu não sei se eu devo. Eu falei para ele. Ele falou, eu quero saber. Porque o que você falou para mim aqui é extremamente importante. O pouco que eu ganho sustenta a casa da minha mãe, porque o que ela ganha é para a gente comer. E se eu não trabalho, se eu não tenho dinheiro e não ajudo minha mãe, aí vai faltar para comer. Então eu quero conhecer sim, pode trazer. Deixa eu ver. Falei, tá bom. Marquei a segunda reunião com o cara, segundo encontro, e mostrei o planejamento para ele. Cara, o valor mínimo na época do seguro que eu podia vender era R$180. Era o valor mínimo, mas que já era o máximo para ele. Porque já pegava um pouco mais de 10% da renda do cara. E eu falei para ele, cara, dentro do business que a gente trabalha, a gente fala de no máximo 10%. Hoje eu estou pegando um pouco mais que para você, na condição de vida que você tem, eu sei que isso pode fazer muita falta. Eu não quero te vender, mas você está querendo comprar. Você tem certeza? Aí ele, eu preciso. Comprou. Cara, 6 meses depois, ele indo trabalhar de moto, sofreu um acidente e não voltou para casa. E eu fui pagar a mãe do cara. Meu Deus. Cara, ó, tá difícil continuar aqui, mas vamos lá, vamos embora. É muito emocionante. Quando eu fui pagar o benefício da mãe dele, ela, cara, chorava absurdamente. Assim, copiosamente. E ela falou assim, você é o anjo que apareceu em nossas vidas. E através de você, eu vou poder eternizar o meu filho através do meu maior sonho, que é comprar minha casa própria. E com aquele dinheiro, ela comprou uma casa, pôde morar num lugar melhor e eternizou o sonho do filho dela. Então eu não vendi um seguro de vida pro cara. Eu vendi um sonho da mãe dele. E o destino me cruzou com ele, porque talvez o cara lá em cima sabia que ia acontecer alguma coisa. E mesmo contra a minha vontade, talvez por algum sentimento dele também, ele entendeu a importância de ter feito aquele seguro. Esse foi o primeiro benefício que eu paguei, em menos de 6 meses de atividade. E a partir dali, a crença no que eu faço, no que eu acredito, cara, nada me derruba. Nada me tira do que eu faço. Caramba. Nada, absolutamente nada. Esse, para mim, foi o meu primeiro e maior case que marcou a minha carreira, a minha vida, e eu carrego isso para sempre. Então, essa é a minha história que eu queria trazer para vocês. Cara, é incrível. Rafa. Sabe o que eu penso nisso? Fale com todas as pessoas possíveis que estiverem à tua volta. Porque você não sabe quem é a pessoa que vai precisar. Né? E, às vezes, para um rico ou para um pobre, ou para uma pessoa que tem um pouco menos de um nível financeiro, 50 mil, 100 mil, 200 mil é muito dinheiro. Exato. É um sonho. Sim. De uma vida inteira. Então, cara, que história, hein, Kizão? Eu acho que poucos sabem dessa história, eu não costumo ficar falando ela muito, até porque me emociona, mas é a história que me pregou aqui, cara. Me pregou nesse mercado, e foi talvez por conta disso que eu consegui ter todo o resultado que eu tive, porque cada não que eu ouvia, desde o telefone ao presencial, eu não me importava com aquilo. Nada me derrubava. Esse colete que você falou, cara, que eu coloquei em mim... A prova de bala. A prova de bala é a prova de canhão, de bala, de raio laser, de, cara, terremoto. Nada me abalou. Não é sobre desistido, não. É sobre saber a nossa missão. A missão. Exato. Missão. E você ter falado isso, que foi a moral da história do teu caso, você não teve essa objeção. Mas foi a moral da história. A gente fala muito nas nossas aulas, né, Rafa? De que o bancário às vezes está conversando com o cliente e quando esse assunto vem à tona, é um assunto delicado. Uhum. Falar de morte é delicado. E aí o cliente fala assim, não, mas pelo amor de Deus, isso não vai acontecer comigo. Como é que você fala que o cliente fala mesmo? Assim, mas
Deus não vai... Deus não vai me levar agora. Eu não preciso pensar nisso agora. Eu sei, eu já falei com ele, eu só vou morrer com 80 anos. Aí eu falei assim, bom, Deus fala através das pessoas. Você é religioso, católico, ou você tá falando sobre religião, sobre Deus, você sabe que Deus fala através das pessoas. Então, eu tenho que falar a linguagem dele, né? Uhum. Então, nesse momento, eu falei, bom, talvez Deus me colocou agora na tua frente. Ele pode ter um outro objetivo, um outro, né, caminho para tua vida. Um outro caminho para tua vida. Por que será que esse assunto está sendo falado agora? Dessa forma, com esse nível de profundidade. Você entendeu a importância. Eu sei que você não quer, eu também não quero, não. Sim. Mas olha meu celular. A Maria e a Marina, se eu não tiver aqui amanhã gerando a renda que eu gero hoje, minha esposa não tem essa condição de gerar essa renda, ela pode até vir a conseguir gerar. Mas amanhã ela não consegue. Daqui a 6 meses ela não consegue. Daqui a 2 anos, improvável dela conseguir. Talvez daqui a uns 4 anos ela consegue manter esse padrão de vida hoje. Só que eu, como pai dessas 2 meninas aqui, sabendo disso, eu estou protegido financeiramente. 77% dos meus clientes... Então, se você quiser fazer parte dos 22%, dos 23%, tá tudo bem. Eu sou o pai. Aqui, tirei o blazer. Quem está falando contigo não é mais o gerente de banco. É o Rafael Testa, pai. Eu, como pai, amanhã, se eu não estou aqui, elas estudam, elas comem, elas vivem. De boa parte dos meus clientes, também. Se você é o pai que se sente confortável na estatística da possibilidade disso amanhã acontecer, talvez eu seja o recado divino de ser uma pessoa que está aqui para te conscientizar sobre isso. E se Deus quiser, irmão, isso não vai acontecer. Mas se acontecer, eu, Rafael Testa, pai, não durmo com esse barulho. Se você, pai, dorme com esse barulho... Vira uma decisão. Vira uma decisão. Vira uma decisão. E essa história do Rafa, do PIN, quantas pessoas no Pará já sofreram acidente de moto? Quantas pessoas no Rio de Janeiro sofrem acidente de moto? Quantas pessoas em São Paulo sofrem acidente de moto? No mundo. Quantas pessoas no mundo sofrem acidente Nosso de moto? videomaker aqui é o Luan. Luan trabalhou alguns anos como entregador de iFood. Você tem amigo, Luan, que teve algum acidente de moto? Ele anda de moto. Ih, o Luan vai perder uma grana hoje pro Rafa. É a democracia. Hoje o Luan assina o seguro com o Rafa. É a democracia. O Luan tem que contratar? Eu acho que sim. Pronto, 4-1, Luan. Ô, Testa, mas você sabe por que eu trouxe... Eu sei que a gente tá falando de objeção e colocar o cliente o que ele precisa ouvir e ouvir o não e saber como lidar com a objeção. Eu sei que esse era o tema. E eu trouxe uma história onde eu não tive uma objeção real. Sabe de quem que era a objeção? Poderia ser, no caso? De quem? Minha. Crença. Exato. Tá? Por que eu trouxe essa história? Porque tá cheio de consultor e bancário aí fora que não teria atendido esse cara. E eu tô cansado de ouvir gente que não tem sucesso e não tem resultado falando que não tem para quem ligar porque ele ignora esse tipo de cliente. Ele só quer o cliente pronto. Ele quer o cara que tem renda, pilar financeiro, com 15 mil de renda. Porra, cara. Demanda espontânea no mercado de seguro. Ele quer o perfil perfeito. É igual doente. Não existe. Não existe. Demanda espontânea. Não existe. A demanda espontânea normalmente é quem não pode contratar. A gente não vende para quem quer, a gente vende para quem não quer. É isso. Porque quem quer não pode. Não pode. Exato. Perfeito. Quando as pessoas já me procuraram vocês, não, eu quero fazer um seguro de vida, aí tu já estranha, né? Foi no médico fez check-up, né? Por quê? Fez check-up. Ou tá devendo pra O que agiota. aconteceu? Ou tá doente, ou tá devendo pra agiota. Eu já peguei caso de pessoas que vieram procurar com 66 anos. Que virou, né? 65, tal. Aí com 66 anos eu falei, pô, meu amigo, você teve 65 anos de vida. Pra tomar essa decisão. Engraçado esse tema, né? A gente fala de seguro de vida e fala sobre coisas da vida, né? A gente às vezes dá valor quando a gente perde. Então a gente perde a elegibilidade de se contratar um seguro de vida e começa a dar valor para o seguro de vida. É impressionante o quanto que isso acontece no nosso mercado. Impressionante. Quando você deixa de ser elegível. Exato. E eu acho que você que está nos ouvindo aqui, é mais uma dica de venda, traga essas histórias de inelegibilidade para os seus cases. Quando o teu cliente falar que não, fala assim, ó, tem pessoas que na tua mesma situação de idade hoje, mas não numa situação de saúde, gostariam de contratar, porque tem pessoas com a sua idade que estão enfermas, que sofreram um acidente, ou que diagnosticaram uma doença. Se eles estivessem no seu lugar,
eles tomaram essa decisão? Qual a diferença entre nós 4 e os jogadores da Chapecoense? Nem... Uma vez eu até comentei com você. Talvez um talento futebolístico, né? Talvez. Mas O hoje... meu, com certeza. O meu também. Bola quadrada no Sem meu pé. dúvida. Mas hoje, aquele avião da Chapecoense caiu. Hoje, você, Samuca, Pim, temos a capacidade de tomar uma decisão de falar, sim, eu quero. Eles não têm mais essa capacidade de tomar a decisão. Mas se eles soubessem que o que aconteceria seria um final trágico e não uma final de uma Sul-Americana ou de um jogo, Eles tomariam essa decisão. eles tomariam essa decisão. Sim. E não é sobre agorar, sobre... Não. E quantas famílias de jogadores até hoje não receberam sequer uma indenização, não só do clube, como da seguradora? Por quê? A seguradora, a do avião que eu menciono, está amplamente correta, porque foi uma negligência do piloto. Isso é importante também, né, a gente falar. Então, assim, hoje, pessoas que deviam... estavam ali como pilares únicos financeiros, aquele jogador de futebol. Normalmente, jogo de futebol é pilar financeiro real, né? O resto da família encosta no cara. Entende? E que hoje voltaram, às vezes, para morar numa cidade, uma casa humilde, voltaram a morar numa comunidade, às vezes, mais pobre, e não tem mais aquela liberdade financeira, aquela qualidade de vida, não tem mais o que se alimentar, às vezes. Voltaram a catar lixo, voltaram a catar lata. Exato. Entendeu? E Inclusive, agora, teve no... se eles soubessem, putz, isso pode acontecer. Ou se eles tivessem tido a visita de um consultor ou do gerente do banco tivesse chegado lá e falado assim, né, vamos proteger essa galera, meu irmão. Exato. Entendeu? Eu ia comentar que teve, acho que foi a XP, que adquiriu um family office especialista em gestão de jogador de futebol. Futebol. Tinha aí, acho que, sei lá, quantos bi aí de... Olha que interessante, um tema que você falou no começo também, Testa, sobre, às vezes, um complexo de inferioridade que pode acontecer com a palavra vendedor no nosso mercado. Né? Nós estamos falando de um mercado que apenas 11% da população brasileira tem consciência sobre seguro de vida. Okay? Nessa mesma sociedade, sabe qual que é o percentual de pessoas que entram na terceira idade sem a ajuda de terceiros ou precisando trabalhar para complementar a aposentadoria? Eu estaria 80 e muitos ou 90 e muitos por cento. Menos de 1% da população entra na terceira idade com recursos próprios, dependendo apenas de si, independente, ok? Esse é o nosso... Ou depende do filho, ou depende de uma renda extra, ou depende do consignado. Ou continuar trabalhando. Cara, Ou continuar trabalhando, às vezes sem condição. Exato. A gente tem exemplos clássicos. Todo mundo está em casa aí, qualquer um pode pensar, às vezes eu ajudo minha mãe, eu ajudo meu pai, eu conheço gente, eu pego o Uber é uma pessoa de idade Mais que está lá precisando complementar. Tem muito, nossa. Enfim, qual que é o tema? Aonde eu quero chegar com isso? Linkado com o tema complexo de inferioridade que pode surgir, uma vergonha em ofertar e tudo mais. O não do nosso cliente, ou o sim do nosso cliente, não muda a nossa vida. Entende? Vou pegar o Luan para Cristo aqui. Luan, não fica bravo, mas você sai com a pólice hoje. Tá? Olha só. Se o Luan falar não ou sim, ele não muda a vida do Rafa. O Rafa continua alegre, torcedor do Flamengo e vai trabalhar nesse mercado que eu falei aqui. Né? Que é super inexplorado ainda. Só que se o Luan fala sim para o Rafa muda a vida da família do Luan, cara. Total. Entende? Que é uma inversão. Ou seja, o nosso tempo é valioso, a nossa missão é digna pra caramba e o nosso propósito é muito forte. Isso que o profissional, o bancário, o profissional do mercado financeiro, quando fala de seguro, tem que estar no coração. Exato. Eu mudo vidas, cara. Posso falar um ponto de vista? Olha que você falou assim, o Rafa mudou a vida do Luan. O que a pessoa que está aqui assistindo pode pensar? Por que o Rafa mudou a vida do Luan? A pessoa pode estar pensando isso. Sabe o que a gente ensina para os nossos alunos? É que é legal. Eu estou trazendo uma técnica que a gente usa dentro da Black para vocês aqui num podcast, gratuitamente. Todo seguro vendido, você ao final do seguro, você é obrigado a fazer uma coisa. Falar para o teu cliente chegar em casa e noticiar isso para a família. De falar assim, ó, eu fiz uma coisa por vocês hoje.
Tava lá no banco, não fui nem para esse objetivo. Eu entendi uma importância de proteger a nossa família numa possível ausência minha. Não quero estar aqui, amo vocês. Mas acho que um ato de amor que eu fiz estando aqui é mostrar para vocês o quanto eu amo vocês. E se alguma coisa amanhã acontecer, você e você, não, vocês vão estar sem mim. Mas vocês vão ter algo feito por mim para garantir muito do que nós temos aqui hoje. A comidinha na geladeira. Todo cliente que sai da minha mesa, eu falava isso. Todo aluno nosso sabe que quando ele vende a apólice, ele tem que fazer isso. Por isso que quando a gente está falando aqui que o Rafa mudou a vida do Luan, que o Luan vai assinar hoje, que a gente está sabendo, é porque a gente vai falar para o Luan chegar em casa e falar isso para a família dele. É sobre isso. Porque mudar a vida do Luan não é mudar a vida financeira da família dele. É ele chegar em casa e mostrar assim, eu sou um pai melhor, eu sou um filho melhor, eu sou um esposo melhor. E isso é mudar a vida do Luan, sim. Só que não é a vida financeira, né? É os laços que o Luan tem com as pessoas que ele considerou beneficiárias naquilo ali. Essa família, ela vai estar amanhã mais unida, ela vai estar mais feliz, vai estar mais uns amando fortalecida. É a maior prova de amor que alguém pode dar para uma família. É sobre isso, galera. Vocês estão entendendo que vender seguro não é aquilo que você aprendeu, às vezes, no dia a dia duro, perfeito, no mercado financeiro, que é uma meta muito cobrada pelo banco? A visão Black Bankers de vender seguro é tudo isso que nós estamos vendo aqui hoje. Exato. E eu prometi algo para eles aqui. Prometi que eu ia trazer a visão de vocês três do que é um profissional, na ótica de vocês, que se vier para o mercado de seguros, quando eu falo vir, ou vir para trabalhar com seguros de forma exclusiva, ou trabalhar com outros produtos financeiros e vestir a camisa de um... Como é que é? Um especialista em gerenciamento de risco financeiro. Vamos lá, vamos por ordem aqui, na minha frente. Pim. Bora. O cara que é bom de seguro, quais habilidades você vê que você fala assim, esse aqui é pro nosso mercado? Falar de habilidade sem crença no nosso negócio fica mais difícil. Ele tem que acreditar no seguro. Ele tem que acreditar. É o principal. Quando eu trago um profissional para trabalhar comigo, a primeira aula que eu dou para ele, o primeiro dia inteiro, antes de começar a aprender técnica, entender as suas habilidades, suas fraquezas, onde eu vou ter que te treinar, te capacitar, eu faço uma mentoria, um dia de crença. Se ele não comprar essa crença, defender isso na sociedade e ter esse colete e se blindar contra todas as negativas e preconceitos que vêm contra ele a partir daquele dia, ele nem vai ter sucesso. Ele nem começa. Ele nem começa. Cara, nem... Então quer dizer que todos vocês contratam, vocês contratam ele para trabalhar e ele contrata um seguro. Como é que você vai vender algo que você não acredita? Tem como. Não tem como. Isso é então, claro. essa crença é importante. Isso é clássico. Agora, trazendo isso para habilidade, para ficar contextual. Mas não é porque ele trabalha com você, é porque ele entendeu a importância. Entendeu a importância. Show. Agora, falando de algum tipo de característica ou habilidade, se não tem, vai ter que se tornar uma pessoa extremamente disciplinada. Perfeito. Eu não abro mão da disciplina. E o profissional que trabalha comigo para ter resultado vai ter que ter disciplina. Isso é verdade. Porque a disciplina te leva ao sucesso. Uma vez eu escutei essa frase: seja escravo da disciplina. Porque a disciplina faz você fazer aquilo que você não tem vontade. Você não vai acordar todo dia com vontade de fazer. Total. Mas a disciplina vai fazer você ter vontade de fazer. Concordo. Então, todos os dias fazer o que tem que ser feito da melhor maneira possível. Então, a disciplina e a crença te levam embora. Boa. O resto você aprende. O resto é resto. Samuca, diz aí. Show de bola. Eu queria pegar um gancho na disciplina e citar uma frase do Eliud Kipchoge. Sabe quem é Eliud Kipchoge? Rapaz, não conheço. O Eliud Kipchoge foi o primeiro ser humano a fazer uma distância de uma maratona, 42 quilômetros, em menos que 2 horas. Okay? É um avião. Meu Deus. Eu peguei a frase dele e coloquei no nosso escritório em São Paulo. Né? Sou de Minas, mas moro em São Paulo há 3 anos. 3 anos. No nosso escritório em São Paulo tem uma frase dele que ele fala: apenas os disciplinados são livres na vida. Se você não é disciplinado, você é um escravo dos seus humores e paixões. Essa é a frase do cara.
Perfeito. Eu Profundo. Eu pego o livro... Filosófico. E de um cara que é foda. Desculpa o palavrão aí, porque foda pra Desculpa o mineiro, francês. Foda pra mineiro é palavrão. Para carioca é mais uma expressão. É vírgula. É licença poética. É licença poética, perfeito. Então, assim, além da disciplina, que é fundamental, o nosso negócio é um negócio de repetição, 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 repetição. Quando você cansar de repetir, lembra porque você começou. Você vai ter que repetir tudo de novo. Tá? Então, além da disciplina, que é fundamental e sumário, é gostar de pessoas. Você, como um bom jiu-jiteiro, sabe quanto repetição no movimento é importante, né? Totalmente. Muito, nossa. Até você aprender o movimento. Citei Kipchoge, vou citar Bruce Lee, hein? Eu não tenho medo do homem que treina uma vez 20 mil chutes. Eu tenho medo do cara que treina 20 mil vezes o mesmo chute. Você me lembrou uma outra coisa que eu falo muito, que tem a ver com essa mesma frase Cara, do Bruce Lee. incrível do Bruce Beleza? Lee. Bruce Lee é Kipchoge, sensacional. pra vocês aí. Nossa. Vou falar uma bom. minha. Eu faço muito com meus alunos. Que às vezes as pessoas, quando entram na Black, eles veem o valor da CPA 30, o valor do conhecimento. Aí que eles têm vontade de desbravar o mundo do conhecimento. Né? Testa, me indica aí uns 6 livros bons para eu ler, 10 livros, não, 12, que eu vou ler um por mês. Aí eu falo assim, você vai me ver não te indicando, você vai me ver eu fazendo isso. É muito mais fácil você me ver eu lendo pela 10ª vez o mesmo livro, aplicando pela 19ª vez o mesmo método, do que eu lendo 10 livros diferentes e 19 métodos diferentes. Você colocou isso na postagem. Que legal. Você escreveu isso na postagem. Legal. Foi É, incrível. exatamente. Tem muitos, vocês viram Foi os nossos incrível. livros ali, né? Que legal, cara. Eu não li todos. Ali eu falo que é uma enciclopédia da Black, do nosso time, tá liberado. Não li todos que estão ali. Mas os que eu já li, todos que eu já li, foram lidos pelo menos mais uma vez. Sacou? Eu acho que é sobre... É muito sobre isso. Sobre isso. E a gente teve uma discussão recente, internamente na Black. Teve uma discussão. Porque a gente tem alunos novos e alunos antigos. A gente tem pessoas que estão conosco na Black desde 2018. Estão conosco até hoje. Beleza? Aí esse caso envolve até o Rafa. A gente teve um encontro do Rafa. Esse podcast está sendo gravado hoje para a galera saber quando está gravado, porque isso vai ficar ecoado na internet, né? Em 23 de março de 2023. E olha que legal, 23 do 23. 23 do 3 de 2023. do 23. Olha que legal, pô. Cabalístico, Bom né? sinal isso aí, hein? É sucesso. Então eu não sei quando você vai estar assistindo isso, mas você pode estar assistindo isso em 2030. O que falamos aqui é atemporal. Atemporal. É Total. atemporal. Mas qual foi a situação? O Rafa fez uma imersão em novembro. Beleza? Aí ele fez uma outra imersão em fevereiro. Deu uma distância de 2 meses apenas. O que o Rafa fez? Ele trouxe o suficiente desses 2 meses que teve algum tipo de novidade, que normalmente é um case, como o Pim trouxe uma história de hoje de manhã. Aí o Rafa, o que ele traz de update? As histórias daqueles 2 meses. Só que 80% da imersão ela foi exatamente igual a de novembro. O que ocorreu? Tinha gente que não estava na de novembro, que são os alunos novos. Aí só viram viram pela primeira vez aquilo, então não tinha novidade, era tudo novo. Amaram a imersão. Alguns alunos antigos se juntaram e falaram assim, tá repetitivo e não sei o quê. E começaram a reclamar da repetição. Eu peguei um deles, liguei e só falei assim, é o Testa falando, tudo bem? Eu queria te pedir só uma gentileza. Chegou aqui um ponto que você estava falando com o meu time, eu quero agora no meu WhatsApp os seus últimos 6 meses de seguros. Tchau. Desliguei. Veio o resultado da pessoa no WhatsApp. Aluno antigo. E olha que a gente tem muito aluno antigo nosso que a gente mudou a vida. Sim. Mas tem de tudo. Sim. Tá? Inclusive, alguns que mudam a vida. Aí o que acontece? Quando você fica bem, você... Gato. Relaxa. Relaxa. É o abraço da zona de conforto. Relaxa. E pra cair é um... Aí, 6 meses muito medíocre, muito mediano o resultado dele. Aí eu liguei de novo e falei, é pra isso que você é Black? É pra isso que você é pé na porta? É pra isso que você continua na Black? Pra esse resultado aqui?
Você quer continuar sendo mediano ou você quer viver a repetição? O que você está reclamando é a sua solução. Você está reclamando, sabe por que você está reclamando com a gente? Você está se olhando no espelho. Você não está reclamando da gente. Você está olhando para você e está falando, porra, é repetitivo. E você parou de fazer aquilo que fez você chegar onde você chegou. Exato. Perfeito. Aí esse aluno ficou com cara de, desculpa, testa, eu vou voltar a ser repetitivo. É sobre isso. As pessoas esquecem que pro Zico ser um ótimo cobrador de falta, pro Juninho Pernambucano ser um ótimo cobrador de falta, pro Cristiano Ronaldo ser um exímio jogador, Michael Jordan. o Michael Jordan, eu vi hoje isso no Instagram, o Curry, né, na hora do bate-bola antes do jogo. Meu irmão, ele tava pertinho do aro, aí ele foi dando, aí ele dava um passo para trás, aí o cara mandava a bola, ele ia, passo para trás, ia. Mano, ele foi de muito perto do aro até quase o meio da quadra. Ele acertou todas. Aí depois ele fez ao contrário, ele foi voltando de volta. Ele acertou todas as cestas. E eu uso um termo aqui na Black que é o treina-joga, 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 treina-joga. Exato. O que você faz nos bastidores, que é no treino, diz muito quem é você no dia a dia. Aí eu vejo o bancário falando assim, nem fudendo depois do horário do banco eu estudar, fazer curso? Já trabalho que nem um corno no dia a dia. Por isso que você trabalha igual corno. Porque você não estuda. Porque a tua mentalidade pobre, a mentalidade imbecil, a mentalidade obsoleta, disse pra ele que já é um absurdo, por exemplo, o banco, no dia a dia dele, tem que treinar ele. Meu irmão, de 9 a 18 tu trabalha. Você não treina, não. Você treina fora daquele ambiente. E aí você vê a diferença das carreiras medíocres, das carreiras diferenciadas, ou das carreiras que dão um salto e por falharem na zona do comodismo ou na zona da falta de humildade intelectual, como, por exemplo, entender que repetição é importante, e aí o voo ele acaba sendo de cocoricó, de galinha. Voou. Galinha, não galo, hein? Galinha. Galo é galo. Então tá, voo de urubu. Urubu voa alto, hein? Roubando os outros, né? Muito bom. Rafa, perfil de sucesso. Que eu considero, Rafa, Sim. sem brincadeira, o Pim sabe muito disso. Quando eu conversava com alguém, eu às vezes falava assim, não gostei. Ou, porra, gostei pra caralho. Energia. Meu irmão, você me conhece muito. Esse cara me conhece muito. Eu sou assim também, mano. Meu irmão, se eu não vejo energia, se eu não vejo sangue nos olhos do cara, eu acho que esse cara tá morto já. E não dá pra você ressuscitar um cara. Você consegue ensinar habilidade, você consegue treinar uma venda, você consegue... Agora, sangue nos olhos, tu não treina, mano. Exato. Tu não treina. Não treina. Isso é um tema legal, porque tem gente que tá vivo porque não conseguiu morrer, né? Tem gente que já acorda com preguiça, cara. Já acorda morto, meu irmão. Conheço alguns. Cara da preguiça, né? Cara, Conheço alguns. Irmão, você não tá conseguindo morrer? Você quer um revólver? Porra. Ontem uma menina perguntou assim, quem foi que perguntou? Não lembro. A gente conversando ontem no bate-papo lá na equipe, e alguém falou assim, mas tem dias que é cansativo, né? Eu tava conversando com o Pim lá no quarto, não foi, Pim? A gente tava trocando uma ideia sobre isso, e eu falei assim, cara, tem horas que você tá cansado mesmo. É normal, porra. Porra, tu é ser humano, você é veia, Claro. é sangue, mano, que corre aqui. Né? Tu tem sentimento, tem um cérebro só, não tem como tu separar o Rafa trabalho, Rafa pessoa. É uma Só que o seguinte, quando a luz acende, a cortina abre e tu sobe no palco, Showtime. showtime. O que eu falei pro It's showtime. O que eu falei pro Pim ontem? Eu falei, Pim, o mínimo que o teu cliente quer de você é o quê? É o teu máximo. Teu melhor. Exato. É o teu melhor. Eu não posso dar o meu mínimo pro meu cliente, cara. Ele espera... Quando você compra um carro zero arranhado? Não. Por quê? Por que não? Porra. Por quê? Porque o mínimo que você espera é o máximo que o carro esteja bem. Tua mulher compra uma bolsa do Louis Vuitton arranhada? O couro todo arranhado? O fiapo da costura saindo. Não. Por que não? Porque o que você espera do outro é o máximo. Por que você vai dar o teu mínimo pro outro?
Belo ponto de vista. Excelente. Porra! E um tema interessante sobre cansaço, um pouco sobre saúde mental. Cansaço a gente resolve com descanso e não com desistência. Sim, E às vezes porra, as pessoas perfeito. desistem do processo porque estão cansadas. É. Para cansaço é descanso, cara. Né? É isso. Vai dar um rolê, vai descansar. Vai, Então, vai assim, pra praia, Rafa, você vai pro pergunta. campo. Outra palavra pra mim que eu aprendi com o PIN durante um processo que eu estava cansado e esse cara aqui, ele me resgatou. E é uma época que eu acho que eu tinha conversado com você sobre isso. Eu falei, pô, não sei o que eu quero. E aí esse cara falou, irmão, ou você quer, ou você faz, ou você faz. Por que você tá aqui? Por que você entrou aqui? Foi o que o Samuca falando agora. Repetição, repetição, repetição. Depois, quando você chegar, você... Por que você começou? Resgate. Resgate. Cara, e o resgate desse cara foi incrível. E aí Incrível. Cara, eu falei assim, meu irmão... Se um dia eu tiver que sair, eu falei assim pra mim mesmo, que eu saia no alto, onde eu esteja lá em cima, como um dia eu escolhi sair. Agora não alguém chegar e falar assim, então, obrigado, tchau. Porra, eu vou me sentir um merda. E eu falei, eu não sou um merda. E esse cara falou assim, porra, tu não é, caralho. Então se movimenta. E eu falei, puta, energia é o que tava me faltando. E aí a importância de uma Energia. gestão. De uma E, Rafa, gestão, né? Que o... Pô, tem que estar próximo, Gestão é hein? A gente falou importantíssimo, sobre tem isso que no estar próximo. almoço antes de Foi, entrar aqui tem que ao tá vivo, próximo. né? E resiliência, meu irmão. Você vai ouvir não pra caralho. Você vai ouvir um monte de gente que entra e sai da empresa às vezes. E pessoas que fazem de tudo. E ele, bancário, sabe que eu já fui bancário. Elas fazem de tudo pra te contaminar. Meu irmão, o Pim falou sobre isso agora. Se blinda disso. Blindagem. Se blinda. Resiliência. O cara não tá bom, ele te puxa pra baixo. Você escolhe ir junto Vou ou falar. não. Tem hora que você tem que cortar a corda, cara. Você corta. Sabe quando você dá a mão pra uma pessoa, ou você tá segurando a corda, e você tá puxando a pessoa pra cima, e essa pessoa puxa pra baixo, começa a ferir tua mão. Eu já trabalhei em algumas agências que o clima era muito ruim. E eu trago muito essa reflexão para os meus alunos que, às vezes, eles estão vivendo isso. Eu vivi. Você entra numa agência bancária, aí o chefe é tóxico, o colega do lado é fofoqueira, o outro é vagabundo, Outra puxa o saco. outro não quer nada, o outro é puxa saco. E olha que ambiente ruim de se viver. Aí você vai ser o quê? Você vai ser quem vai atrair aquele tipo de comportamento porque o ambiente nos molda demais. Com certeza. Aí o Flávio Augusto, ele tem uma charge, que os livros de geração de valor é feito muito de charge. Ele tem uma charge, que é um cara na frente do computador, com uma camisinha na cabeça, e aí tem vários balãozinhos escrito, não sei o quê, de reclamações, vitimismos, ou seja, ele está protegido. Às vezes nós temos que colocar uma camisinha E é aquela história para não se poluir com o ambiente. do Leonardo Boff, da águia e galinha. Se o cara tá ali, ele é uma águia, mas ele tá vivendo num galinheiro como uma galinha, Ele vai fazer cocoricó. ele vai fazer cocoricó. Vai. Então, meu irmão, tu é uma águia, sai dali e voa. E a gente tem que cuidar do nosso meio, né? Eu Nossa. acredito muito nisso. Todos nós somos guardiões do nosso clima. Graças a Deus eu tenho o privilégio de trabalhar no mesmo clima com os dois, na mesma estrutura. E a gente cuida muito disso individualmente e coletivamente. Pelo um simples pensamento, né? Se a gente for jogado numa selva, qual que é a maior chance de sobrevivência? Sozinho ou em grupo? Sempre em grupo. Um grupo. Cuida do seu grupo, cara. Se você vê uma pessoa perto em um comportamento tóxico, você tem que falar, você tem que pontuá-la e colocar ela num outro ponto de vista. Senão você absorve. Né? Os primeiros socorros, ninguém nunca teve um acidente aéreo aqui, mas preste atenção nos primeiros socorros, nas orientações, tá? Quando cai a máscara de oxigênio, primeiro você se salva. Depois os outros. Depois o da criança. Né? Então, cuida de você primeiro para você poder cuidar do grupo. Essa autoanálise ela tem que ser latente em todos, para a gente cuidar do nosso grupo. E essa analogia serve muito, eu acho que também para o dia a dia de uma agência bancária, que você vê muitas pessoas que têm aquela essência do ajudar, né? Aí a pessoa está ali, naquele ambiente, um ambiente de pessoas, às vezes, que não querem nada, dependentes, preguiçosas. Aí ela fala assim, mas, poxa, eu aprendi lá na minha família, às vezes é uma origem familiar, uma origem
boa, né? Aquela criação, isso não é do mal, não. Mas meu filho, você tem que ser uma pessoa do bem. A pessoa do bem ajuda outras pessoas. Aí que ela faz, ela falha na teoria da máscara do oxigênio. Ela chega no ambiente, ela ajuda todo mundo e ela não se ajuda. Exato. Eu tô aqui promovendo o egoísmo? Não. Eu tô promovendo, primeiro, você vai se salvar. Exato. A contribuição, a colaboração, ela só vem depois de você ter resolvido o teu BO, o teu rolê. É isso aí. Enquanto seu rolê não estiver resolvido, não tem por que você cuidar do rolê dos outros. Que os outros têm o rolê deles. E eles podem se ajudar e vai ser muito nobre você ajudar aquela pessoa. Mas cuida do teu rolê primeiro. Perfeito. É isso mesmo, Rafa. Bom, pergunta. Se pessoas que estão aqui assistindo esse podcast se interessarem pela carreira de trabalhar um dia só com seguros, e vocês, ambos três, como eu falei na data de hoje, representam a maior seguradora de vida do mundo, que é a MetLife. As pessoas podem procurar vocês para mandar currículo, alguma coisa assim. Como eu falei, dei um exemplo mais cedo de uma aluna da Black que hoje está super bem sucedida no time de vocês. Me fala aí como é que está o projeto de expansão de pessoas, como é que está esse ponto no business de vocês? Começa falando da expansão, projeto de crescimento, e aí eu dou o contato. Claro, a gente está em franca expansão, Brasil. Legal. Ainda Brasil, tá, Testa? Ainda Brasil. Opa! Estamos em franca expansão. Acho que pelo jeito de falar e pela apresentação, sou de Minas, mas a gente tem alguns escritórios espalhados nível Brasil. A Andresa é Mato Grosso do Sul. Grosso do Sul. E vocês não têm escritório lá, ela faz parte de uma... A gestão híbrida. A gestão híbrida. Isso. Legal. O dela muito mais online do que presencial, mas Legal. ela tem vários encontros que ela vem até nós. Show. Tá? Exato. E a gente está crescendo muito com as pessoas certas. Então, estamos abertos. Passa o contato, por favor, Pim, Rafa, que são pessoas que estão liderando esse projeto. Um momento inédito no Brasil. No Brasil, esse caos que a gente está em expansão, em crescimento, com muita oportunidade, Brasil afora. Legal. E se você quiser continuar crescendo a sua carreira dentro do banco, tudo que foi falado aqui também tem muita valia para você. São oportunidades. Eu acho que o objetivo do nosso podcast aqui é você prosperar na carreira no mercado financeiro. Seja onde você esteja, ou fazendo uma transição. E, cara, que episódio legal. Vamos, palmas pro dia de hoje. Ô, Rafa, uma coisa que as pessoas perguntam muito sobre o que precisa. Dá o arroba de vocês. Passa o arroba de vocês aí. @s.neves, __. Samuel Neves. Legal. Perfeito. O meu, @Rodrigo Pim Oficial. Pim com M de Maria. Rodrigo Pim Oficial. O meu é hoje. Rafa Pemelo, já até sei. O incrível. Rafa, o incrível. Com PH. Rafa com PH, P de Pereira, Melo com L só. Rafa P. Melo. Esse é e o da Energy também, né, Pim? Energy _ Training _ Consulting é a plataforma de gestão e treinamento e consultoria da unidade, o qual eu promovo o crescimento dos profissionais e faço acompanhamento e reconhecimento. Bom, show. A gente tem @SP1 Giants. Que é a nossa plataforma. Que é a plataforma do time de vocês, é a equipe de vocês, né? Perfeito. Dá pra Só colocar fazer isso depois, Rafa, no... um adendo, porque senão vai gerar uns ciúmes. Vai lá. Antes de encerrar, vamos evitar pra não ter desgastes. A gente falou da Andresa, né? Senão vai ficar eternizado isso aqui. Não, que a Andresa ela é aluna da Black, então acabou foi aluna da Black, Mas é que eu tenho mais exatamente. 2 alunas da Black que estão com a gente no time. Legal. Então a Cíntia, Cíntia. que é quase esposa do Léo, que é nosso mentor. Um dos mentores da Black, está conosco e indo muito bem, muito feliz com a carreira, Show. tendo muitos resultados positivos e é uma honra poder estar com ela também. Então eu só agradeço a Black mais uma vez. E também a Carol, que é de Itaperuna. Bancária também era Santander, a Cíntia também era Santander. E as 2 estão com a gente. A Carol deve estar por aqui. Ela falou que vinha aqui para conhecer o espaço. Então, as 3, né, saíram da carreira bancária, entendendo que, de repente, o nível de crescimento financeiro, profissional, conhecimento intelectual talvez estava limitado. Entenderam que a Black foi uma grande porta de entrada. E, através do Rafa e do Pim aqui, elas vieram migrar de profissão e estão muito bem. Exato. Mas tem toda uma equipe, eu estou parabenizando a galera da Black que veio para cá, Show. mas tem toda uma unidade, todo mundo, graças a Deus, muito bem. Tem outros ex-bancários,
Mas o meu agradecimento a todos da Energy por poder compartilhar e contribuir com esse conhecimento que a gente Show. trouxe para vocês. São 3 diamantes que não são Ignorados. Não foram ignorados. E um spoiler interessante, Testa, que eu acho que é legal para o bancário que está assistindo, os últimos campeões da nossa plataforma são ex-bancários, campeões de vendas É um bom sinal. com reconhecimentos internacionais, né? Pessoas que vão para Chile, Nova York, Bahamas, Grécia, né? O Rafa foi pra Grécia. Grécia, Madrid, Viena. campeões Muito legal. ex-bancários. E ó, vou deixar uma votação aqui. O Rafa já é mentor da Black Banker, mentor e professor. Se vocês curtiram aí o conteúdo do Pinho e do Samuca e querem que eles sejam sei lá, talvez no futuro aí um professor ou mentor do nosso time. E que professores, hein, meu irmão? Coloca aqui embaixo. É pós-doutorado, pós-doutorado. A gente está sempre procurando profissionais para fazer parte do nosso time. Se vocês curtiram, ambos aí, dá um feedback para ele. Fala, Testa, traz eles para serem nossos mentores ou professores. A gente está aqui sempre avaliando. Pessoal, muito obrigado, Pim. Muito obrigado, Samuca. Muito obrigado, Rafa. Rafinha. Esse é o Bancário Cast. O podcast para quem quer no mercado financeiro. Ser aprovado. Promovido? Que Promovido. Eu pensei. De novo. Bancário Cast. Aprovado em certificação. Certificação é obrigação. Você tira e ponto. Performance é um outro rolê. É isso aí. O podcast Bancário Cast é o podcast do profissional de mercado financeiro que quer Ser promovido. Alcançar o cargo dos sonhos E ganhar dinheiro! muito dinheiro! Valeu, galera. Grande abraço. Seja Black! Muito bom. Legal. Fechou.